Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firma e se tornar um cidadão Terra Firmeza, se inscrevendo aqui, ajudando o canal, dando ideia, comentando, assistindo os vídeos, passando para frente, indicando para outras pessoas. E hoje no Saturday Horror Show eu vou falar de um filme mega hiper clássico, maravilhoso, e é interessante você imaginar como ele continua interessante apesar de um ou outro detalhe aqui que eu vou falar agora. Que filme eu tô falando? The Wolfman, o Lobisomem, ou o Homem-Lobo, como saiu em português de Portugal, né? Ele é um filme americano de 1941, ele é daquela fase áurea da Universal Pictures, né? Que a gente tem o Drácula, o Frankenstein. Nesse filme a gente tem o Bela Lugosi fazendo um cigano que se chama Bela, né? Então a gente tem o Claude Rains, que é o Sir John Talbot. Você tem o Lon Chaney Jr., que, mano, que ele aqui tem até uma história do Hellraiser sobre ele aqui, que é muito legal no quadrinho, que ele faz o Lawrence Talbot, que ele vai ser o lobisomem, ele é o filho do Claude Rains. Você tem o Warren Williams, que é o Dr. Lloyd, o Ralph Bellamy, que é o Coronel Montford, o Patrick Knowles, que é o Frank Andrews, o Bela Lugosi, a Maria Pescalva, que faz a Maliva, que é a cigana, e por aí vai. Esse filme é de 1941 e ele é dirigido pelo George Wagner, que é um cara que ficou muito famoso fazendo esses filmes da Universal. Este é o primeiro filme de lobisomem da Universal, desse fenômeno assim. Só entender que o fenômeno do lobisomem ele vem da França, do século XVIII, você tem outras ideias. Você tem lá aquela doença, principalmente no México, dos homens que tem aquelas famílias que têm o rosto peludo. Então, essa relação do homem-lobo, ela vem de muito tempo. O homem e essa transformação em animal, essa relação com o animal, chega a ter uma admiração, né? E aí o que vai acontecer nesse filme? O Lon Chaney Jr., que é o Lawrence Talbot, ele volta para casa dele depois de muito tempo. Ele mora numa vila pequena na Inglaterra, assim, muito supersticiosa. E no momento que ele chega lá, chega um grupo de ciganos. E os ciganos, diz a lenda, eles conhecem o lobisomem, tá? Ele se apaixona pela moça que mora de frente para a casa dele, que tem uma loja. Ela é noiva de um outro cara, mas ele vai lá, e o Lon Chaney Jr. é todo estilosão, assim, ele é grandão, e vem com os chavecos furados e pá. Filme preto e branco, tá? Muito legal o uso das não cores. O legal quando você fala, como é que, por exemplo, do mesmo jeito que você fala do uso das cores, você pega o... Ai, que eu fiz vários vídeos dele aqui do... Ai, como que é o nome dele? O que eu falei da trilogia das mães lá, que ele usa bem as cores e tal, quando você faz um filme preto e branco, que é a maestria, por exemplo, que o Spielberg conseguiu na Lista de Schindler, você fazer o uso das sombras, trabalhar com as sombras, né? E nesse filme é muito interessante isso, os efeitos especiais. Você imagina, 1941, você vê o cara se transformando. A melhor transformação para mim de lobisomem, a mais clássica para o público em geral, é um lobisomem americano em Londres, né? Eu gosto muito dos lobisomens, o jeito como eles foram trabalhados no Underworld, Underworld, que é lá que tem os vampiros e lobisomens, Ai, caramba. Minha memória tá horrível. O que acontece? Nesse filme ele vai se namorar pela moça e elas vão visitar os ciganos para ler a mão. E aí você tem as lendas sendo contadas. E aí, qual que era a lenda que eles falavam? Que vai aparecer um pentagrama na mão da pessoa que vai ser a próxima vítima do lobisomem. E eles vão, né? E a amiga
da moça que ele tá interessado, eles vão até lá com os ciganos, e quando a cigana vai ler a mão dela, ela vê isso na mão, vê o pentagrama, ela fala, ó, vai embora. Mas por quê? Depois você vai entender isso. A menina vai, e quando a menina vai, tá numa noite de lua cheia, tem o lance com a flor e tudo mais. Tem toda uma mitologia um pouco diferente do que a gente está acostumado. E essa moça é atacada pelo lobisomem. Quando ela é atacada pelo lobisomem, quem vai defendê-la é o Lawrence Talbot, que seria o Lon Chaney. E ele mata o lobisomem. Mas ele acaba sendo mordido no processo. Quando vão ver, e a moça morre, então tem toda uma comoção na cidade. E quando vão lá, ele e a moça falam que ela foi atacada por um lobo, e ele fala, ó, foi um lobo, ele me mordeu, ele tá com a camisa rasgada, sangrando e tudo mais. Quando chegam lá, não tem nenhum lobo morto. Mas quem que tá morto? O Bela Lugosi. Então, quem era o lobisomem? O Bela Lugosi, que ele era o filho da cigana. Aí, no outro dia, quando vão investigar o crime... Então é muito interessante, porque esse filme, o primeiro filme do lobisomem, e eu não lembrava disso, a gente lembra muito do ícone do lobisomem, né? Do Lon Chaney transformado, ele tem no clipe do The Number of the Beast, ele aparece, tem clipe do Denzi, mas principalmente no The Number of the Beast é aquele lobisomem que aparece lá. E quando eles... Então começa a tentar entender o quê? Que o personagem do Lon Chaney, ele teria matado o cigano e usado a desculpa que teria um lobo. E a moça teria sido morta por um lobo. Então, cadê o lobo que matou a moça? Então, ao mesmo tempo que eles estão tentando caçar o lobo que teria matado a moça, eles estão acusando o Lon Chaney Jr. de ser um assassino do cigano. Lembrar que os ciganos não eram bem-vindos, né? Você vai ter um grande preconceito. Nós estamos falando aqui um filme que foi feito durante a Primeira Guerra Mundial, né? Da Segunda Guerra Mundial, onde havia uma perseguição muito grande em cima dos ciganos. E aí, uma das coisas que ele fala, não, mas olha, eu fui atacado por um lobo, eu tenho as marcas. E aí ele não tem mais marca nenhuma. E o pai dele começa a olhar meio estranho assim. Porque o irmão dele tinha falecido. E ele veio justamente para o enterro do irmão dele e por umas condições meio estranhas. E como é que funciona a lenda do lobisomem? Quando o lobisomem ele é morto, a última pessoa que ele mordeu é que vai se transformar no lobisomem. E aí começa esse processo nele e você vai ter todo o desenrolar das ações. Aí ele começa a perceber isso, ele começa a cometer crimes, ele começa a sair à noite e matar as pessoas, o pai dele começa a desconfiar e você vai ter... Então aí vem a cigana falar com ele, dar os conselhos. Então ele tem noção que ele se tornou um lobisomem, ele gosta da Gwen, né? Ele quer ficar com a Gwen, que é a Evelyn Ankers, mas não dá, porque então ele fala que ele vai fugir, ela fala, não, eu vou fugir com você. Ele fala, mas não vai dar certo. Não... É muito legal, porque você tem uma história de amor, você tem todo um lance assim dela se apaixonar por ele, ver o cara como uma alma gêmea, quase que do nada, assim. Ele é um filme que passa, ele tem muita coisa para acontecer em pouco tempo. Só lembrando, esse filme tem 70 minutos. Ele tem 1h10, pau, rapidão assim. Mas é muito legal e é muito interessante, até você chegar no final. A Universal vai ter o filho do lobisomem, lobisomem Drácula, lobisomem Frankenstein, vai ter uma par de coisa. Que ela vai explorar todos esses personagens clássicos. Mas este filme em particular, ele é muito interessante e ele virou um ícone cultural, ele virou um ícone na mente das pessoas. E eu recomendo você assistir no Saturday Horror Show. Beleza? Espero que você tenha gostado. Eu tentei dar o mínimo possível de spoiler, mas falar desse filme como que ele é interessante. E, dá uma assistida. Esse aqui, nós assistimos, nós estávamos com um teste da Amazon, nós pegamos a Amazon por um mês, e a gente tinha um trial, né, do Look. E o Look tinha um monte de coisa de filme B, assim, esses filmes mais antigos, ele tinha o Lobisomem, ele tinha um monte de filme do Zé do Caixão, mas infelizmente eu não consegui assistir muita coisa. Eu assisti esse daí,
E eu olhei lá e falei, pô, isso eu preciso dar uma olhada, porque fazia tempo que eu não assistia, e eu não tenho, eu tenho o Frankenstein, eu tenho o Drácula lá do Bela Lugosi, e esse eu não tenho, aquela caixa da Universal que eu falei de onde veio o Frankenstein, eu só tenho o Frankenstein, eu não tenho a caixa da Universal, beleza? Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje aí, o que nós vamos juntar com o Frankenstein. Se eu não falo o poema, o Éder me cobra, hein? Eu andei comendo bola nos poemas aí, o Éder falou, ô Didião, e o poema, mano? E eu não tinha dado problema, eu não tinha trazido o poema, não. Vamos dar uma olhadinha. E aqui é interessante, de novo, essa ideia da morte, da transitoriedade da morte, né? É interessante como a Maíva, a Miva, né? Porque esse A, esse lê como se fosse um E do latim. A Miva, ela... Agora eu tô com dente, que ele tá um pouquinho marcado, que eu preciso dar uma arrumada nele, mas agora eu vou abusar aqui do Miva. É legal porque ela fica triste pela morte do filho dela e ela tem uma conversa com ele, porque ele fica muito chateado de ter matado o Bela. E aí quando ele entende que ele matou o cara, mas que era uma pessoa que estava vivendo uma coisa, e só uma coisa muito legal nesse filme, que pouca gente percebe, e é muito interessante você pegar num filme de 1941, a sensibilidade que eles tiveram em relação a isso, é o seguinte: ele mata o cigano, ele mata o Bela. E quando ele mata o Bela achando que o Bela era um animal. Ele mata tomado pela emoção. E quando ele volta à razão, ele entende aquela vida. E ele está no lugar do Bela. Quando ele encontra com a Miv, ele já viveu um momento como lobisomem. E ele entende como aquele cara não tinha controle sobre aquilo. E ele entende o ato dele. É muito louco. E é uma cena pequenininha dentro de uma capela, assim, que pouca gente presta atenção. Mas que ela dá esse tom do filme e ela dá essa reflexão muito louca de como você se colocar no lugar do outro. É sensacional, assim. Esses filmes antigos, eles têm muitas coisas muito legais que a gente vai lá na frente aprimorar, né? Mas vai vir beber nessa fonte do clássico. Então o poema aqui é sobre morte, más notícias. Olá, meu amigo, tenho más notícias. Mas não se altere, fique calmo, bem calmo. Tudo o que tenho que dizer é que uma hora ou outra você vai morrer. Eu sei que você já sabe, que não estou a anunciar a divisão do átomo ou algo realmente incomum. Até porque a morte é algo comum, como as nossas vidas são comuns. E que por mais que tentemos nos proteger dos perigos e riscos que ela nos propicia, e ainda assim, desculpa a leitura, até porque a morte é algo comum, como as nossas vidas são comuns, e que por mais que tentemos nos proteger dos perigos e riscos que elas nos propicia, ainda assim, e nada adiantará se esconder debaixo das cobertas, procurando conforto ou proteção, pois temos que viver intensamente. Não precisa brincar de roleta russa, mas arrisque-se, carpe diem. Vá viver e fazer escolhas e se arrepender de algumas delas, porque no final são elas que farão toda a diferença no fatídico e inevitável dia em que seu último suspiro chegar. É muito doido quando ele percebe que ele está amaldiçoado e ele vai falar com a moça que ele acabou de descobrir o grande amor nela. Que ele está apaixonado por ela, que ela está apaixonada, que ela topa fugir com ele sabendo que tem o que aconteceu com ele. E a vida se torna completamente diferente. Beleza? Tem uns sons vazando aqui, que minha mãe tá no telefone aqui, uma gritaria da preula aqui, porque a mamãe é surta, ela tem um problema de audição, que nem eu, só que o dela é nos dois ouvidos, e ela não usa o aparelho dela, e ela atende o telefone, liga a televisão, tudo no volume 1.666 milhões. Tá legal? Tadinho, mas eu tô aqui gravando na casa dela, então em Roma como os romanos. Beleza? Deixa o like, o dislike. Fala aí se você já tinha assistido esse filme, o que você achou dessa ideia que eu propus aqui. Se você já tinha percebido isso que eu falei, dele entender o lado do lobisomem quando ele virou o lobisomem, é uma reflexão interessante. Vejo vocês em outro vídeo de
Saturday Horror Show em Terra Firma Society. Tchau, tchau.